Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero hoje trazer uma mensagem aqui para o canal Nova Aliança falando sobre o nome Emanuel. Nós sabemos que o Messias carregou esse nome e, infelizmente, ele é pouco dito, né? Geralmente se fala muito o nome Jesus e com isso não se entende de forma clara o significado do nome do Salvador. Eu já comentei aqui no canal algumas mensagens atrás que o reino do Pai está escondido até hoje, assim como o Messias, né, expôs isso, declarou isso em Mateus 23, que os líderes religiosos que tinham o pão, né, a verdade do Pai, Estevão fala em Atos 7 que eles receberam da mão dos anjos o pão, a verdade do Criador. Esses homens não davam para o povo o pão perfeito, davam fermentado. Na parábola do rico Lázaro mostra que eles davam apenas as migalhas. Eles se beneficiaram do pão do Pai. Com isso, o que a gente entende? Que a palavra do Pai, quando ela é passada de forma pura e cristalina, ela nos abre o entendimento espiritual para compreender e enxergar o seu reino. Mas quando a palavra está fermentada, a gente não consegue enxergar. Por isso que eu falei que o reino do Pai ainda está, fechado para a maioria das pessoas por causa de enganos e de fermentos. Eu comentei sobre algumas palavras já aqui no canal que escondem o reino, como palavra velha aliança e nova aliança, e o certo seria aliança de noivado e casamento, traria uma compreensão melhor. Eu falei sobre a palavra graça, já que também é uma palavra que esconde o reino. As pessoas ficam acomodadas debaixo dessa palavra, quando na verdade essa palavra era para trazer movimento, né, para o corpo de Cristo e não torná-los inúteis, porque é isso que o sistema religioso acaba sendo, inútil, não fazem nada pelo próximo, praticam religião, liturgias e acham que isso já é o suficiente. E tudo isso por causa do engano. Estão paralíticos dentro dos templos religiosos por causa do engano, da palavra fermentada. E outra palavra que pode ser também considerada fermentada é também o nome do Messias. Porque quando você entende o significado do nome dele, você tem uma compreensão totalmente diferente do que quando simplesmente você fala o nome dele por falar, que é o que muitas pessoas elas acabam falando. Você vê que a maioria usa o nome, né, Jesus para tudo. Em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus vai dar tudo certo, tudo está repreendido em nome de Jesus, mas de fato não entendem o que significa. Se não entender, não adiantou, o reino está fechado para essa pessoa. Todos sabem que o meu objetivo aqui nesse canal é trazer as pessoas para a nova aliança de fato. É um trabalho que não é fácil, porque o bombardeio na mente das pessoas para manter elas remendadas é muito forte. Já comentei diversas vezes aqui no canal que a nova aliança traz liberdade. Quando a Escritura fala que foi para a liberdade que nós somos comprados, é justamente isso. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Inclusive, quando diz nas Escrituras que aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade, é justamente isso que está dizendo. Não é liberdade para você pular no culto, glorificar, não. É a liberdade de não ter nenhum guia sobre sua cabeça e você fazendo o bem, porque o Espírito Santo está guiando. Aí há o Espírito Santo. Agora, se tem homens, se tem leis, se tem regras, se tem guias, aí não há o Espírito Santo. O que tem são ordenanças. E a maioria das pessoas, infelizmente, só fazem o que é certo, porque existe lei, porque existe liderança, porque existe um guia que todo dia ela vai lá ouvir o que ele fala para ela poder ser boa. Ou seja, não é o Espírito Santo que a está conduzindo. Então essa pessoa pensa que vive na velha aliança, mas ela vive na velha. Porque a velha aliança era uma época onde as pessoas faziam o que era certo simplesmente por ordenança. Filhos escravos, como Paulo fala em Gálatas 4. As pessoas que são ainda hoje dependentes de homens para fazer o que é certo, dependentes de um livro para ler e saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, essas pessoas ainda são filhos escravos. Porque os filhos nascidos do Espírito são aqueles que não nascem pela vontade do homem, como a gente vê no livro Bíblia, as sombras, as histórias nos mostram e deixam claro isso o tempo todo, como a sombra lá de Isaac, que não nasceu pela vontade de Abraão, né? No caso de José, que não nasceu pela vontade de Jacó. Se você analisar todos, né? A gente vê no livro Bíblia o caso também de Samuel, que sua mãe não o gerava pela vontade do homem, mas quando nasceu foi servir no templo, que é buscar o Pai em espírito e em verdade, que não nascia pela vontade do homem, foi o Criador que gerou, ali no caso de Ana, né? Já a escrava
né? A Penina tinha muitos filhos, assim como também Agar teve, assim como também Lia, as mulheres escravas de Jacó. Então você percebe que as sombras são maravilhosas. Os filhos nascidos do Espírito não nascem pela vontade do homem. Então são esses que fazem a vontade do Pai. Como o Messias também não nasceu pela vontade do homem. Foi o Espírito Santo do Criador que o gerou, provando que os nascidos do Espírito fazem o que é correto, não é porque aprendem em escola, não é porque fazem curso de teologia, porque leem livros, porque frequentam o templo, mas é porque são guiados pelo Espírito Santo do Altíssimo. É isso que não entra na minha cabeça, gente, hoje, sabe, que a minha mente está renovada. Por que que o sistema insiste em querer gerar filhos o tempo todo? O tempo todo eles querem gerar filhos. Você vê que tem programa de igrejas na TV, nas rádios, nos jornais. O tempo todo eles estão tentando gerar filhos. E a Escritura o tempo todo mostra que os verdadeiros nascem pelo Espírito, não nascem pelo homem. Ah, mas ele disse que era para ir e anunciar o Evangelho. Sim, mas qual Evangelho era esse? Era o Evangelho que libertava as pessoas dos homens. Isso é o Evangelho, isso é boas novas. Foi para a liberdade que ele nos comprou, não para sermos de novo escravos de homens, como Paulo chama a atenção dos Gálatas, que estavam indo bem e de repente voltaram a ser escravos de homens novamente, porque foi para isso que o Pai levantou os seus discípulos, para ir à casa das pessoas e falar para elas: agora vocês são livres, agora vocês podem buscar o Pai em espírito e em verdade, como ele falou para a mulher samaritana. Não precisarão mais ficar debaixo de homens. Isso era para ter ido e sido anunciado, e não essa escravidão que as pessoas vivem hoje em dia, que tem que pagar dízimo, que faz parte do remendo que eu acabei de falar, tem que dar oferta, tem que cantar na igreja, fazer parte do culto dos irmãos, das irmãs, da mocidade, do coral, da banda. Ou seja, a pessoa só percebe o quão ela é escrava, o tanto de fardo que ela carrega para esses homens, o dia que ela sai. O dia que ela sai, ela vai falar: meu Deus, como eu carregava aqueles pesos, como era pesado, eu não tinha um domingo em família, eu não tinha, sabe, vida, eu só vivia nesses lugares praticando o sacrifício de tolo, porque se não tem obediência, todo sacrifício é tolo. A obediência, ela precede o sacrifício. Por isso que o Messias mesmo falou que o Pai não quer sacrifício. Se nós obedecermos, o sacrifício, sabe, cai por terra. Não há necessidade. É sacrifício de tolo, porque se não há obediência, não é aceito por Pai. Não adianta, o Pai não quer filhos bastardos, que fica tentando comprá-lo, fazendo birra. É uma coisa que é inadmissível, sabe? A gente, como ser humano, não aceita um filho que faz birra. A gente quer filhos que obedeçam, para a gente poder dar coisas boas a eles. Imagina o Pai que está no céu, fazendo coisas boas, ele só vai beneficiar. É o caminho da bênção. Escolher o caminho da bênção, vai vir o bem. É automático, as bênçãos alcançam. Não há necessidade de ficar fazendo sacrifício de tolos, né? Mas voltando ao nome Emanuel, de acordo com Isaías, capítulo 7, verso 14, fala que o nome daquele que viria trazendo o verbo, a palavra do Pai, seria Emanuel. E justamente por isso, porque ele viria e carregaria nele o Altíssimo. O Pai se manifestaria nele e falaria por intermédio de sua boca. E aí que mora já o fermento que o sistema religioso coloca na mente das pessoas. Quando você fala Emanuel, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é que o Messias era Emanuel. Não, ele era o templo que recebeu o Altíssimo. A palavra fala lá em Malaquias 3 que o próprio Criador viria e desceria, ocuparia um templo para falar com a humanidade. Porque ele precisava se materializar. Porque o povo não o ouvia em seu próprio entendimento. Quem ouviu foram poucos, como a Escritura chama o Abraão, Moisés, algumas pessoas ouviram. Mas o Pai queria era trazer a público a sua verdade. Então, ele teve um plano de salvação, onde ele separou um povo na terra, deu suas leis externas para o povo praticar, gerou filhos escravos. Tudo parte do plano para que o povo fosse lapidado, tirado o engano do seu entendimento, ficasse puro o templo, para que então o Pai pudesse vir, habitar esse templo e falar com a humanidade tudo o que ele precisava falar, porque aqueles homens não falavam, segurava para eles o pão. Olha que maravilhoso que é quando se entende. Aí ele vem e materializa tudo o que ele queria falar.
E aí quando o Messias vem e fala, eu e o Pai somos um, é justamente isso, que o Messias ele deixava o Pai falar, o usar, era o templo que o Pai escolheu, que nasceu de uma virgem, como eu já falei aqui no canal, que não tinha contaminação, não tinha fermentos, não tinha estupro, nunca havia se contaminado com os enganos da Babilônia. Então o Pai pôde o usar e ele deixou ser usado de forma linda e maravilhosa, por isso que ele foi aprovado. E entender isso é incrível, porque você começa, de fato, a se libertar dessa idolatria que o sistema criou, onde muitas pessoas dizem que não são idólatras porque não adoram uma imagem, não frequentam uma igreja que tem imagens, mas elas continuam ainda idolatrando o ser humano. O Messias foi um ser humano como nós, que o Pai usou e que teve, uma grande importância para o plano de salvação do Pai. Então, infelizmente, você vai ver muitas pessoas, às vezes até aqui nos comentários, criticando que eu estou blasfemando, mas é a grande realidade. Está escrito, não sou eu que estou falando, Malaquias capítulo 3. Lá fala que o Pai usaria um templo, uma pessoa normal, que aceitaria ouvir a sua voz, que nasceria sem, ser enganado. Isso que representa a virgindade de Maria, que representa, não teve enganos para poder então trazer a verdade pura e cristalina. E o Pai o ressuscita depois, justamente por isso, porque venceu o pecado. E o que é vencer o pecado? Lá na tentação do deserto mostra, ele não aceitou os enganos. Lembra que foi dado para ele transformar pedra em pão? Foi dito para ele, essas mensagens que chegam no seu entendimento aí, quando ele fala que comia o pão que vinha da boca do Pai, era ali aquele momento de briga entre aceitar o que os homens falavam e aceitar o que o Pai falava. E ele aceita o que o Pai falava, ou seja, não precisou sacrificar. Quando a gente entende a história, você tira esse endeusamento que o sistema colocou sobre ele e enxerga ele como um homem também que venceu as tentações, como na tentação do deserto mostra que ele foi tentado também, mas ele venceu, assim como qualquer um de nós podemos, mas o sistema não deixa isso claro. Isso é esconder o reino, porque fala que foi só ele, mas não, ele veio mostrar que é possível, que não há necessidade de sacrificar se você for obediente. O Pai vai ressuscitar a todos aqueles que forem obedientes e não que sacrificarem. Se ele mesmo falou que não é por intermédio do sacrifício, por que o sistema bate na tecla que é sim por causa do sacrifício? E inclusive, depois de perder a regalia de vender os animais, agora vendem o sacrifício do Messias. Aqueles a qual eles mataram, como Estevão fala em Atos 7, que eles são homicidas, culpados, não só pela morte do Messias, mas também pela morte dos profetas. E na parábola lá, que eu sempre falo, que é a parábola da vinha, deixa isso claro. O Messias mesmo falando, vocês me matarão. Então, por que eles lucram em cima do sacrifício do Messias? Será que é porque não podem mais vender animais? Aí agora falaram, vamos agora colocar que ele é o sacrifício, vamos lucrar em cima dele, porque a gente não pode mais lucrar em cima dos animais. O povo começou a obedecer, como o caso de Zaqueu, que começou a obedecer, o caso da mulher samaritana, os próprios discípulos. São pessoas que acordaram, que saíram do meio daquele engano, da prostituta, que isso é a prostituição, envenenou, são as cobras, as serpentes, envenenou, tornou podre aquilo que era puro, que era cristalino, que era o ser humano simplesmente obedecendo, que esse é o fruto da vinha que o Pai queria receber. A sua lei produz no homem o desejo de mudar, mas infelizmente foi deturpada, foi fermentada a palavra, ao ponto de quando o verbo da vida veio, mataram o verbo da vida. Olha o quão fermentado eles estavam, não aceitaram as suas verdades, preferiram continuar com o sacrifício, e tanto é que tornaram a morte dele, aquilo que aqueles homens fizeram de mais cruel, colocaram num pedestal e fizeram a humanidade se dobrar diante daquilo. Ou seja, é como se a humanidade estivesse dobrada a um homicídio, porque aqueles homens mataram ele para viver de esperança, como ele declarou na parábola da vinha, mataram os profetas e depois ainda colocaram ele como agora vocês vão adorar, vão idolatrar esse defunto que nós matamos aqui. É isso que eles fizeram. E ainda colocaram um nome nele
que não é de fato o nome verdadeiro, para ocultar o significado do nome. E eu vou aqui trazer 5 passagens rapidinhos para vocês verem como que era o pai que falava na boca do Messias, não era ele. Já comentei aqui diversas vezes sobre as parábolas, né? Que o tempo todo o Messias ali está prestando conta com aqueles homens, mostrando que era o próprio pai nele. Mas tem algumas passagens que deixam isso mais evidente ainda, de que ao matar o Messias, eles mataram o próprio Altíssimo. Não mataram, porque ninguém consegue matar a verdade, mas mataram no corpo, e essa prática já diz tudo. Não aceitavam a verdade do Pai no entendimento. Matar no corpo é isso que eles fizeram. Por isso que perderam a mordomia, né? Como fala na palavra dos mordomos. Por isso que a vinha foi dada a outros, né? Porque eles, quando mataram o verbo da vida que estava encarnado ali, estavam crucificando o autor e consumador da própria lei que eles diziam seguir, né? O que mais me entristece é ver que esses homens que estão hoje aí pregando a palavra, porque na verdade essa palavra está certinha, estão pregando a palavra, não foi o que fizeram com o Messias no madeiro, pregaram ele lá para calá-lo. Hoje continua a mesma coisa. Você vai num culto para ouvir uma pregação, é isso que eles estão dizendo. Pregamos ele no madeiro e nós vamos falar por ele agora. E as pessoas vão para os templos e se tornam cúmplices desses homicidas que estão pregando ele quando estão falando por ele, porque o pai não está morto. Esses homens são tão frios, apesar que cegamente apenas repetem o que aprenderam, que quando eles estão no culto pregando, eles estão justamente tornando cúmplice todas aquelas pessoas que estão ali o ouvindo, porque estão falando pelo pai, como se o pai não tivesse mudado a chavinha. Velha aliança, sim, ele falava com o sacerdote, com os líderes religiosos, com os profetas, para que eles falassem com o povo. Mas na nova aliança, após o Messias haver ressuscitado e nos tornar cordeiro, após o Messias, né, dizer que ele iria para o Pai, mas o Pai mandaria o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos levar ao caminho correto, que é isso que o Espírito Santo faz, nos convence do nosso pecado. O que precisamos mais? Agora esses homens vêm e lucram em cima do homicídio que eles fizeram, pregam ele na cruz e as pessoas vão lá para ouvir os homens, porque não querem ouvir o Espírito Santo no seu próprio entendimento. Veja algumas provas de que era o próprio pai ali no Messias. O Emanuel era o pai nele, não ele sendo um Deus, como o sistema fala, que é para justamente conseguir fazer o povo idolatrá-lo. Olha, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqueles homens que o mataram, eles conseguiram fazer com que se desvinculasse praticamente a imagem do Messias com o Criador. Colocaram o Messias como sendo um Deus também para desvincular, para livrar o deles da reta. Nós não matamos o Criador, não. Ó, quem quiser adorar aí esse homem, pode adorar, tá? Mas nós não matamos ele, não. Aí colocaram outro nome nele, para que as pessoas não entendessem o significado exato. Por mais que está escrito, mas ninguém fala Emanuel no sentido exato da palavra. Olha o que significa Emanuel. João 14, Filipe faz uma pergunta para o Messias. Ele fala, mostra-nos o Pai. E olha a resposta do Messias. Estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me conheceram. Não estão percebendo que sou eu o papai? Não estão percebendo? Em João 8, no verso 58, o Messias fala, antes de Abraão existir, eu já o era. Nesse momento, aqueles homens ficaram loucos, porque não conseguiam entender que era o pai naquele homem. Eles estavam tão cegos que não enxergavam. E ainda riram dele. Então quer dizer que você existiu antes, né, de Abraão? Claro que sim, era o pai ali, não era ele, não era o homem Messias ali.